A vontade de vencer supera a vontade de ser um ser humano. Uma das histórias mais interessantes com relação a mecha, tecnologia e briga política se passa no universo do anime de Code Geass. E dentro desse universo, como não poderia faltar, nós temos um personagem extremamente intrigante e carismático, ninguém mais, ninguém menos que Lelouch, que é o nosso protagonista e, de certa forma, o vilão e o herói da própria história. E hoje vamos destrinchar um pouco os meandros desse personagem. Eu sou o Sérgio e esse é o Café Filosófico. Poucos personagens da ficção representam tão bem o dilema entre moral e poder quanto Lelouch V. Britannia de Code Geass. Um príncipe exilado que decide destruir o império do próprio pai e no processo se torna aquilo que mais odiava, praticamente um espelho do mesmo. E hoje, nessa análise, vamos ver à luz de Maquiavel algo que o pensador falou e que se encaixa perfeitamente para o personagem, que o fim justifica os meios. E é claro, o autor não falou exatamente assim, mas está ali nos seus ideais. Então vamos começar pelo começo. Lelouch, ele é um personagem jovem, idealista e movido pelo desejo de vingança e justiça. Ele presencia a corrupção e o abuso do Império do Brasil, quer dizer, o Império de Britânia, e decide mudá-lo, não por dentro, mas derrubando e restaurando a monarquia. Não, desculpa, eu estou pensando em outra coisa. Maquiavel, em O Príncipe, dizia que o governante deve compreender a natureza do brasileiro, quer dizer, a natureza humana, que é fraca, egoísta, guiada pelo medo, pelo desejo carnal e a vontade de fazer besteira, favelizando tudo. Desculpa, eu estou confundindo o Brasil com o Britânia, desculpa. Continuando. E Lelouch entende isso perfeitamente. Ele sabe que o povo não segue ideias, segue símbolos, poder e carisma. Eu estou entrando em depressão falando esse texto. Continuando. E assim nasce Zero, que é a sua máscara, sua persona do palco. Uma persona meramente política. E para Maquiavel, o sucesso de um líder depende de duas forças, virtu e fortuna. Virtu, que em latim é a capacidade de agir com força, inteligência e adaptação. E fortuna seria, em latim, o equivalente à deusa da fortuna, que é a sorte ou o acaso. E Lelouch domina a virtu esplendidamente. Ele manipula, planeja, mente, sacrifica. Ele parece um senador. É incrível. Tudo com precisão cirúrgica. Mas também ele é um joguete da própria fortuna. Os imprevistos, o caos, o poder do Geass que caiu no colo nas suas próprias mãos. E mesmo que isso fuja ao seu controle, ele sempre dá um jeito de usar a seu favor. Assim como o príncipe renascentista, Lelouch é um estrategista em guerra contra o acaso, usando o acaso a seu bel prazer. Mas aqui nós também temos um dilema moral. Maquiavel, ele separa a moral comum da moral política. O que é mal para o cidadão pode ser necessário para o governante. Entende? Aquilo que é mal para o cidadão comum pode ser necessário para o seu governante, para manter a estabilidade do governado. E Lelouch, ele vive esse conflito, ele mata, ele mente e manipula, mas sempre repete: estou fazendo isso por um mundo melhor. Ele parece estar na Câmara dos Deputados, mas enfim, ele entende que às vezes é preciso se sujar para limpar o sistema. Ele quase que vira um Capitão Nascimento com superpoderes. E o preço disso é a solidão moral e total. O peso de ser odiado por aqueles que tentam se salvar. Como um homem da caverna de Platão que tenta trazer a filosofia do sol, do lado de fora, para os prisioneiros da caverna. Mas os prisioneiros da caverna foram condicionados a amar as sombras da caverna e não a luz do sol que eles não conhecem. E aqui nós temos o herói maquiavélico. Maquiavel escreveu, não exatamente com essas palavras, mas é melhor ser temido do que ser amado.
Não se pode ser ambos, mas tente ser ambos. Eu estou confundindo ideias, mas isso acontece. É melhor ser temido do que amado. De preferência que o príncipe seja os dois, mas caso não, que ele prefira ser temido. E o Lelouch, ele vive nesse conflito de ideias muito bem. Ele não busca apenas amor, mas o respeito. Ele se transforma no inimigo comum do mundo para unir as nações, da mesma forma que aconteceu com o Dr. Manhattan no final de Watchmen. E ao fingir ser o tirano supremo, ele cria uma paz artificial que é atingida através do ódio, um paradoxo maquiavélico. E apesar de seu reinado ser breve, ele é estratégico. Seu sacrifício final é o golpe de um mestre príncipe que entendeu o jogo do poder até o fim. No auge de sua força, ele se torna o herói e o vilão ao mesmo tempo que precisa ser para unir o seu próprio país. E o Geass, como metáfora de poder, é bem interessante. O Geass, ele é a materialização do poder político absoluto. Assim como o poder real, ele corrompe e isola e muitas vezes sai do controle. Lelouch aprende o que Maquiavel já sabia. O governante deve usar o poder, mas nunca ser dominado por ele. Nunca deixar que se suba a cabeça. Quando o Geass foge de controle, ele simboliza o perigo do poder sem limite. O ponto em que o fim já não justifica mais nada. E aqui é bem interessante que nós temos que observar que às vezes a pessoa, uma mera pessoa comum, seu vizinho, foi promovido a um carguinho superior ao seu, ele já acha que é o seu pai, que sabe mais do que você. Não é bem assim que a banda toca. Entende? E no seu plano final, Lelouch decide morrer para purificar o mundo do ciclo de ódio. Ele encena sua própria queda como um tirano para que a sua morte traga a paz. E a máxima expressão do maquiavelismo trágico é usar o mal para gerar o bem. Como um incêndio programado vai destruir a floresta velha para permitir que a nova cresça e germine. Ele é uma espécie de príncipe quase perfeito, que entende que o poder deve servir a um propósito maior do que ele mesmo, ainda que isso custe sua vida. Ele vence como líder, mas acaba fracassando como homem. E é exatamente isso que ele é quase perfeito, porque no fim ele não chega a ser um rei filósofo, socrático, aristotélico, platônico, porque ele só ascende em um dos lados. Ele se torna o líder supremo, mas não o homem supremo. Ele não se torna o Ubermensch de natureza. E a leitura filosófica que podemos fazer isso é, já na síntese, aproveitando a deixa que eu falei do Ubermensch, Nietzscheana, mas com um pouquinho de Hegel. Porque Lelouch é a síntese do pensamento maquiavélico e desses dois filósofos, Hegel e Nietzsche. Da parte de Hegel, ele carrega a ideia de que o progresso vem do conflito. Já de Nietzsche, ele vem da ideia de criar novos valores em um mundo decadente. Ele é um príncipe moderno, que compreende o poder não como maldade, mas como instrumento de transformação. É a corda que move os bonecos do Estado. E seu fim trágico reflete o custo da lucidez. Compreender o mundo é perder a inocência. E Lelouch, ele é tão genial que mesmo em sua queda, ele entende o porquê está fazendo aquilo. Mesmo quando o poder sai de controle, ele ainda está lúcido. E Lelouch v. Britânia é um retrato perfeito do homem que carrega o fardo do poder. Muitos governantes, principalmente aqueles que não nasceram já governando, eles acham que o poder é uma ferramenta, é algo que ele pode tomar à força, mas o poder ele é um fardo. Pesquisem essa frase se possível, mas quem em sã consciência ia desejar o poder? Entende? Ele nos mostra que às vezes para mudar o mundo é preciso se tornar o vilão da própria história. E isso, nessa ideia, vai ser uma coisa muito ruim e prejudicial para a própria pessoa. E como Maquiavel diria, o governante que entende a natureza humana não pode se dar o luxo da pureza. O que é uma infelicidade, porque no final o mundo não é puro. O mundo é decadente. E no final Lelouch não foi um herói nem um tirano. Foi apenas um príncipe que entendeu que o fim, às vezes, realmente justifica os meios.
E Lelouch, no final, ele é um grande maquiavélico príncipe político, mas ele não é um grande homem que ele poderia alcançar a ser. Porque no fim, ele acaba se perdendo e perdendo muitas pessoas próximas a ele. E o rei filósofo, o verdadeiro aristocrata, aquele preenchido de virtudes, é um homem tão grandioso que ele não precisaria disparar uma única arma para derrotar seus inimigos, porque ele entende que todos os seus inimigos na verdade são aliados não convertidos. Mas essa conversa é uma conversa para outro dia. Talvez daqui a muitos anos nós entendamos um pouco melhor essa ideia. Quem sabe daqui a 1000 anos. Quem sabe? Tenha uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. E caso não nos vermos mais, até breve.